Nosso convidado é o advogado Walter Antônio Petrucciello. Ele tem uma importante notícia para todos os ítalo-descendentes, não só ítalo-brasileiros. Qual é essa notícia, Walter? Primeiramente, meus cumprimentos a todas as pessoas da comunidade italiana, ítalo-brasileiros, né, que acompanham sempre essas notícias aí publicadas por essa magnífica editora Insieme, nosso amigo jornalista Peron, que é um grande defensor das causas da italianidade no Brasil. Então, antes de mais nada, meu abraço a todos vocês. E qual é a grande notícia? E uma notícia extremamente perigosa, mas eu tenho que tocar nesse assunto. Todos vocês que me ouvem aí já devem ter sabido da questão, ou devem ter ouvido, ou ter falado, ou ter lido sobre a questão da chamada grande naturalização, que era aquela questão do famoso decreto de 1889, em que o governo brasileiro dizia que todos os cidadãos estrangeiros eram brasileiros, etc, etc. Então, o que acontece? Hoje, essa discussão ela foi para o território italiano, né? Houveram algumas ações de sentido e um tribunal ordinário decidiu que todas as pessoas que teriam imigrado naquela época não teriam mais direito à cidadania italiana e, por consequência, não tem como os seus descendentes adquirir esse reconhecimento da cidadania italiana. Pois bem, a notícia é a seguinte: no dia 12 de julho, agora próximo, 12 de julho de 2022, na Corte de Cassazione de Roma, evidentemente, que é a mais alta instância, né, judicial do país, obviamente com exceção da Corte Constitucional, mas nesse caso não se trata de decisão constitucional, mas sim de uma decisão de uma ordinária. Essa corte que se reúne no seu plenário, né, no seu conjunto global de todos os senhores julgadores, magistrados, ela se reúne uma, duas vezes por ano, quando as coisas são muito importantes, etc. E ela vai se reunir no seu plenário, ou seja, todos os magistrados que compõem a Corte de Cassazione, vai se reunir, como eu dizia, no dia 12 de julho de 2022, às 10 horas da manhã, para decidir se esta grande naturalização existe ou existiu, se ela é válida ou se ela não é válida. Então, esta decisão será não só vinculante, como definitiva. O que ela decidir vai ficar valendo para sempre, para todos os tribunais, para todas as situações que existirão nesse contexto da famosa grande naturalização. E informação que eu tenho também, não é? Através do meu advogado lá na Itália, com quem a gente tem feito um trabalho de defesa dessa comunidade ítalo-brasileira, é de que é possível que essa corte, além do chamado grande naturalização, julgue também os próprios casos de descendentes, independente do país, que durante todos esses anos, 40, 50, 60, 30 anos, não requereram a nacionalidade italiana. Pode ser que eles digam que o fato de não ter requerido esta nacionalidade nesse período de tempo que eu mencionei aí, que pode ser 40, 50, né? Tem gente aí que não requereu desde que o tetravô veio para o Brasil e tal. Todas essas pessoas teriam, então, renunciado tacitamente à cidadania italiana. Então, é um risco extremamente grande, é muito perigoso, em que pese eu confiar na Corte Constitucional, na Suprema Corte de Cassazione, scusate, não constitucional, ela chama-se Corte Suprema de Cassazione, eu confio muito, porque criaria um problema mundial e insolúvel, porque eles teriam também que decidir o que acontece com aquelas pessoas que requereram e obtiveram o reconhecimento da cidadania italiana nesse período, né? Mesmo descendentes de imigrantes daquela época do famoso decreto da grande naturalização. E aquelas pessoas, então, requereram, obtiveram, então elas ficam valendo? Ou aquelas pessoas teriam que devolver o passaporte, teriam que
ter a cidadania cassada. Então, veja, é uma situação extremamente perigosa, não é? Como eu disse, dá para confiar que os magistrados vão ser inteligentes o suficiente para ver o caos mundial que seria isso, e também, se isso fosse decretado, seria o fim do iuris sanguinis, né? Aí a Itália teria que modificar o seu sistema de transmissão da cidadania. Então, a decisão vai ser uma decisão extremamente complexa e, como eu disse, definitiva, né? E por que eu estou lançando atendendo essa solicitação da ICM e de me manifestar sobre isso? Porque eu acredito que nós temos que nos mobilizar, inclusive politicamente, porque não podemos depender exclusivamente da questão jurídica, né? O que os nossos políticos sabem sobre isso? Eles têm que ser informados, porque se eles não sabem nada, é lamentável que a gente não tenha ouvido ninguém falar sobre isso, né? Nem mesmo os eleitos no Brasil, mas pode ser por falta de conhecimento da matéria. Então, nós temos que tentar chegar nesses políticos, nos políticos italianos de modo geral, e ver que ponto nós podemos, vamos dizer, fazer com que a corte sinta o nosso drama, né? Porque simplesmente deixar, vai ser julgado dia 12, então vamos deixar assim, vamos ver o que acontece. Depois da decisão, não adianta mais brigar, né? Não adianta mais brigar, porque a decisão será definitiva. Pois é, Walter, sabe-se que essa decisão, a Suprema Corte, na época, 1911, se não me engano, já tomou. Uma decisão seria uma revisão daquilo lá atrás. Como é que funciona isso aí? Vai caber sustentação oral, por exemplo, de alguns advogados que, por exemplo, esposassem a nossa tese, etc. e tal? Olha, eu não saberia responder assim concretamente agora, porque eu não levantei essa tese da sustentação oral. Eu até, comentando assim, na brincadeira, eu diria assim que eu estaria disposto a fazer a sustentação oral em nome da nossa comunidade aqui. Claro que talvez eu nem possa, porque eu não tenho credenciais de advogados na Itália, somente no Brasil. Mas nós temos um advogado extremamente competente, que já escreveu 2 livros sobre a matéria, né? Um mais recente, agora, que trata exatamente disso. Então, eu acredito que, se for o caso, ele irá participar ativamente e fazer a sustentação oral em nossa defesa. Ele está muito, muito imbuído de nos defender. Tenho com ele um relacionamento de amizade, não só profissional, mas de amizade mesmo, muito grande. Ele me transmite tudo o que acontece e eu passo para ele tudo o que acontece. Prometi a ele que eu faria esta manifestação, né, para que a coisa também se transformasse numa defesa política, não só jurídica, né? Porque jurídica pode depender dele, mas política depende mais de nós aqui fora, né? Então, eu acredito que, se houver a possibilidade, e nós teremos representantes que irão fazer esta defesa, sim, com certeza. Eu falo até o nome, me permita falar o nome do doutor Meloni, Marco Meloni, que é extremamente competente na matéria, e eu confio muito nele, que tudo que for jurídico, ele vai nos fazer o melhor. Walter, você fala em ação política. Sobre isso já vem se falando há algum tempo. Mas agora, com esta data já definida, estamos aí com um fato objetivo pela frente. O que você sugere, o que poderia ser feito, na sua opinião, Walter? Olha, o que eu poderia sugerir é o seguinte, que, primeiramente, que os próprios parlamentares fizessem manifestação no plenário da Câmara e do Senado. Eu acho que deixar isso claro do que pode acontecer, né? Obviamente sem manifestar nenhuma crítica à Corte Suprema de Cassação, mesmo porque ela não decidiu nada, mas manifestar a eles a preocupação do resultado, né? O que esse resultado negativo para a comunidade pode causar ao redor do mundo, né? Você pode causar uma revolução. Nós temos hoje 4 milhões de inscritos como cidadãos italianos ao redor do mundo, né? E temos aí, sei lá,
você fala em milhões e milhões, mas vamos dizer com direito, talvez tenhamos mais 4, 5 milhões de pessoas que tenham as condições de pedir essa cidadania, outros tantos que ainda não têm documentos, que talvez nunca vão conseguir, mas não deixam de ser descendentes, né, de um certo tipo. E essa é uma matéria que me aflige muito, porque eu sei da luta, todos esses anos que eu participo da comunidade, eu sei da luta dessas pessoas de obter esse reconhecimento, até causado e motivado pelo Estado italiano, pelo governo italiano, de não dar a estrutura necessária para que os consulados, para que as autoridades competentes façam ou fizessem esse reconhecimento de modo bastante célere, né, que talvez, se aquelas pessoas continuarem a ter o direito, elas poderiam, então, já estar inscritas. Ou você vai considerar ou não vai considerar. Quer dizer, tudo isso é um tiro no escuro, porque a gente não sabe o resultado. Então, repito, o que precisaria agora também, politicamente, é o parlamento, no Senado e a Câmara, né, os nossos representantes aqui se manifestarem. Eu vou pedir e vou explanar isso também a senadores de outros estados, de outros países, né, e também a deputados de outros países, com quem eu tenho algum conhecimento, algum relacionamento, seja da Argentina, seja da própria Itália. Eu tenho um amigo que é deputado na Itália mesmo, né? Cujo irmão é meu vizinho de porta aqui em Curitiba. Então, a gente pode pedir para falar com ele e transmitir a ele o que é isso, porque eles lá, eu digo o parlamento em geral, não está sabendo o que é isso, né? E o que isso representa. Não sabem da gravidade desse assunto, mesmo porque nunca eles falaram nesse assunto, né? Quem ouviu falar nisso? O Ministério do Interno, alguns comunes, né? Mas assim, você nunca ouviu falar um parlamentar, qualquer que seja, aqui não faço crítica a nenhum parlamentar, mas porque isso é uma coisa geral, né? Todos os parlamentares, você não viu nenhum chegar assim, entrar na tribuna e pedir a palavra e dizer que está preocupado com esta situação. Então, isto é o que eu posso fazer em relação a esse tema e, obviamente, existiriam outras possibilidades, dos quais, numa outra ocasião, eu posso conversar com vocês, dar as minhas sugestões também sobre, já que vamos ter outros procedimentos eleitorais daqui a pouco, e a gente pode falar especificamente numa outra entrevista o que poderia ser feito em relação às nossas entidades de representação da comunidade. Ô, Walter, eu, antes de encerrar, gostaria de fazer uma outra pergunta, a tua opinião sobre isso. Essa escalada que de 2 anos para cá está sendo motivada, inclusive, com a Advocacia Geral do Estado, etc., a orientação do Ministério do Interior, depois entrou o Ministério do Exterior também. O próprio doutor Meloni, que eu entrevistei já 2 vezes, todos os advogados com quem eu falei da Itália estimavam um prazo para que esse recurso fosse visto, fosse decidido na Suprema Corte, de pelo menos de 3 a 5 anos. Na verdade, não decorreu nem 6 meses ainda. O que isso, na tua opinião, significa, essa pressa? Seria para encerrar a conversa contra ou a favor nosso? Qual seria? Olha, eu gostaria muito de ter a resposta exata para dar para vocês aí que estão nos vendo e nos assistindo aí, e nos ouvindo. Na verdade, tudo vai depender do resultado, né? Agora, surpreendeu realmente a celeridade com que esta sessão foi marcada, né? Ainda mais porque é uma sessão plena, né? Como me disse o próprio doutor Meloni, a sessão plena se reúne raramente, muito raramente, né? As sessões individuais, as ordinárias lá, as sessões se reúnem individualmente, decidem e acabou. Você vai para a plenária, só assuntos talvez extremamente graves, dos quais acredito eles tenham considerado isso. Lógico, surpreendeu essa celeridade mesmo, como eu disse, mas pode ser pelo lado bom, né? Porque dizer, por que pelo lado bom aí eu vejo? Porque os municípios italianos, muitos deles, né, estão segurando os processos, eles não estão negando, mas eles estão dizendo, não, vamos aguardar
tal, e estamos alongando o período, né? E aqui eu faço até uma defesa do Ministério das Relações Exteriores, né? Por quê? Porque os consulados não pararam. Não pararam, eles continuam trabalhando normalmente na questão da cidadania, né? São mais os municípios, inclusive da região norte da Itália, ali de Pádua, aquelas regiões, que mandaram até correspondência dizendo que vão aguardar a decisão e tal. Talvez isso seja motivado, então, tenha motivado esta celeridade. E, por outro lado, se for ao contrário, eles também aceleraram para dizer, chega com essa folia, não queremos mais saber dessa gente toda pedindo cidadania, dando um monte de trabalho para o Estado italiano, para os consulados, para os municípios, né? Agora vamos buscar outros caminhos, chega disso, porque seria dramático para milhares de pessoas. Há que se considerar ainda, Walter, que agora em julho, né, inicia-se um novo procedimento na Itália, o Código Processo lá, que esses processos não serão julgados em Roma, vai ser distribuído para todos os tribunais. É claro que a região Vêneto que você citou é uma das mais, vai ser mais denso ali a questão desses processos. Talvez até em função disso que estejam antecipando, para já deixar a questão a limpo, isto é, com uma orientação única da Suprema Corte. Veja, o que acontecia hoje, quando uma pessoa entra com um pedido de reconhecimento da cidadania italiana, por exemplo, pelo lado materno, a questão da mãe nascida antes de 48, né? De mãe, o filho nascido antes de 48, o julgamento era feito tudo em Roma, né? Com a nova decisão da Corte, da magistratura italiana, eles mandaram essas ações, digamos assim, para cada região do Dante Causa. Então, se o pai, o bisavô, tataravô, tetravô nasceu em Veneza, a Corte vai julgar, vai ser do Vêneto. Nasceu na Campanha, vai ser de Nápoles, e assim por diante. Isso para talvez tirar aquele peso de Roma, que tinha milhares de processos, né? E seria individualizado na sua circunscrição do nascimento do seu Dante Causa. A partir dessa decisão da Corte, né, esta decisão, digamos, essa orientação, ou ela cai por terra, porque daí não existe mais o procedimento, ou então vai ficar realmente bem assinalado de que cada pessoa deve entrar no tribunal correspondente à sua região, né? Vamos ver a decisão para que isso tenha efeitos, porque essa decisão entraria em vigor, se não me falha a memória, no dia 22 de julho, ou no mês de julho, tá? E a Corte vai decidir no dia 10 de julho. Então, provavelmente, aí já vem tudo no seu bojo, aí, como dizem, as decisões. Os tribunais continuam julgando agora, a partir de agora, pode julgar, todo mundo tem direito, e você julgue lá as causas que forem de 48, ou as causas de demora, aquela de vida, aquelas coisas todas que você eventualmente poderia fazer, né? Ou dizer, vocês não precisam mais se preocupar que essa ação não existe mais.